Eu vou só retomar o assunto do santo para que eu possa fechar com um entendimento bem interessante e bem poderoso, porque ah, o que revela ser os santos, né? Por que vou retomar de novo, vou falar por que o versículo fala aos santos, né? Para a gente se ver como os parte desses santos, tá? Então, vamos lá em João 3, de 1 a 6, tá? João 3, de 1 a 6, ele vai falar. Por que eu quero falar de João 3, de 1 a 6? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for com ele, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, para ser santo, fazer parte da santidade de Deus, para você ser dito como, pô, eu faço parte dos santos, nós temos que nascer de novo, né? E nascer de Deus, tá? Versículo 4. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele fez uma divisão bem clara aqui, que aquele que nasce de novo do Espírito, ele é Espírito. E só quem pode entrar no reino é aquele que é Espírito, que é nascido da água e do Espírito. Então aqui faz alusão ao batismo, né? Ao batismo em Cristo Jesus, tá? Então, tem uma alusão interessante aqui com relação às águas, que eu tinha feito esse entendimento, que Deus tinha me mostrado, que a água, tudo, Deus usa a água para mostrar a relação de nascimento e purificação. Quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis 1, o primeiro versículo fala assim, que o Espírito pairava sobre as águas. Sabe, não existia nada ainda, e ele fala que o Espírito pairava sobre as águas. E aí Deus começou a falar, haja isso, haja aquilo outro. E quando nós nascemos, quando nós nascemos, onde nós estamos? No meio de uma bolsa de água. Então nós emergimos dali. E até a relação de novo nascimento fala também, a gente pode ver isso claro na vida do povo de Israel. Quando eles foram meio que tomados do Egito, que significa um povo que estava pecaminoso, no pecado, escravo, e foi tirado do Egito, passando pelo deserto. Eles passaram por onde? Pelo Mar Vermelho, pelo Rio Jordão. Então houve ali meio que um novo nascimento, uma nova vida. Então essa água significa essa questão de um novo nascimento, de uma regeneração de água do Espírito. Tá? Então, a água de onde nós nascemos significa essas coisas, né? E também a purificação. E quando fala nascer do Espírito, então quando nós nascemos de algo espiritual. E aí nós tornamos espiritual. Então só entra no reino de Deus quem é espiritual. Então quem é espiritual é santo e justo. Porque não entra nada no céu que não seja puro, santo e justificado. Porque Deus é isso. Ele não admite outra coisa. Tem um ensino aqui que o reino dos céus é como um senhor que está fazendo uma festa e ele mandou chamar todos os habitantes ali, os seus amigos, e os amigos foram dando desculpa. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não dá para eu ir agora, eu tenho que enterrar minha mãe, eu estou para casar, acabei de casar. Bom, várias desculpas. Eu não lembro tal trecho agora, mas... e aí depois, não, então chama os outros, qualquer um. Então, aí começou a chamar, o servo começou a chamar as outras pessoas. E as pessoas entraram lá e tal. E aí, esse senhor da festa que deu a oportunidade para todos os mendigos, outras pessoas entrarem nessa festa, que ele ia fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito que fala assim, de qualquer forma, né? De qualquer forma. Que ele ia rezar e estava predisposto a fazer e ele ia fazer.
Aí ele viu um desses convidados, que ele convidou após, né, os seus amigos se recusarem, ele viu um desses convidados com vestes, tipo, maltrapilhos, sem reverência nenhuma. E aí ele vai lá e fala assim, pô, convidei aqui, mas tá com essas vestes aí, essa veste não funciona aqui. Então mandou ele embora. Então isso diz alusão ao reino de Deus, né? Que Deus está convidando, Deus está chamando, Deus deu oportunidade para os pecadores, para os sujos, os que estavam largados no meio da valeta, né? Nós pecaminosos que não tínhamos oportunidade, nós na verdade não eram dignos de estar numa festa, mas nós fomos chamados para isso e nós temos que entrar lá de uma forma justa, com umas vestes decentes, tá? E nós conseguimos isso pelo Espírito de Deus, por causa de Cristo Jesus, pelo sangue dele. Então tá, vou rapidinho para não tomar muito tempo. Romanos 8, versículos 14 e 15. Então eu vou rápido porque eu já falei sobre a santidade, né? Só para alimentar com mais versículos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, não são mais escravos. Outra vez, estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É isso aqui que não diz que se somos santos ou não. Se o nosso Espírito testifica que eu sou filho de Deus, eu me sinto cuidada por um Deus eterno, o cuidado por um Deus eterno e poderoso. E se somos filhos de Deus, logo somos herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Né? Então, tá. João 11, 25. Então, ser santo é de um novo nascimento. Ser santo tem um Espírito que testifica que nós somos herdeiros em Cristo Jesus e que somos filhos de Deus. E ser santo é aquele que crê. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, quem está vivo, vive pelo Espírito. Vive por causa do Espírito, porque o Espírito é vivo. Que é a carne, como eu falei da outra vez lá, né? Não chegamos a gravar, mas a carne, quando nós éramos carnais, estávamos destinados à morte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No versículo. Então, se estávamos separados de Deus para a morte, então era uma carne morta já destinada para a morte. E agora nós somos espírito destinado para a vida abundante. Tá? 1 Coríntios 15, 45. Primeiro Adão, alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Então, se nós somos espírito, o nosso destino agora, nosso chamado é ser vivificante, assim como Cristo foi. Vivificante é uma vida abundante que consegue dar vida às outras pessoas que estão mortas. Por isso nós somos espírito, nós temos a lei moral de dar vida para as carnes que estão ao nosso redor, entende? Para aqueles que são carnes que estão ao nosso redor. Tá? Que foi isso que Jesus veio fazer. Beleza. A santidade. Filipenses 2, 13. Até 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, olha lá, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha isso, cara. Então, porque de Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Então, a nossa santidade vem por causa do próprio Espírito de Deus, que Ele quer que você seja santo, e Ele efetua essa santidade através de você. Então, o que você tem que fazer? Só crer.
Aquele que crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Aquele que crê em mim, né, esse terá a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, se você só basta crer e descansar, porque ele opera o querer e o efetuar. Então, o querer de santidade é dele e a efetuação da santidade é do próprio Deus. Então, qual esforço que você faz? Nenhum. Descansa e pede para Deus. Deus age através de mim. Ou seja, deixa de querer fazer as coisas. Quando você começa a parar de querer fazer as coisas por você mesmo, você começa a ser santo. Porque o Espírito começa a agir através de você naturalmente. E aí você começa a ser santo. Então, agora eu vou te dar uma... Agora ficou um pouco confuso, mas eu vou dar uma clareada agora com relação à santidade. Bom, em se falar de Espírito, nós somos já santos. Porque o Espírito de Deus que está em nós é totalmente santo, puro e imaculado. E a gente não... E ninguém consegue macular a santidade do Espírito de Deus, que é Espírito de Deus, tá? Então, por que nós temos essa vida que às vezes peca, às vezes não peca e começa erros? Porque nós somos feitos de três partes, né? Corpo, alma e espírito. Então, o espírito já é santo. Antes nós não tínhamos o espírito. Então, Deus colocou o espírito, e agora nós temos uma parte de nós que é predominante, que é o espírito. E a alma? A alma, ela está sendo santificada, porque a alma é onde mexe o nosso entendimento. Por isso que de novo, Romanos 12, de 1 a 2. Transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que você vai experimentar a perfeita e agradável vontade de Deus? Transformando o seu entendimento. Então a sua alma vai sendo transformada. A sua alma é onde há a sua cognição, o seu entendimento. Então, o que nós temos que fazer? Somente mudar o nosso entendimento. Como que nós vamos mudar o nosso entendimento? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Então, quando você começa a entender quem você é em Cristo Jesus, você começa a tomar atitudes conforme aquilo. Porque a verdade vai transformando você e vai te posicionando numa situação que, tipo, você não começa mais a aceitar aquilo que você era. Ou aceitar aquilo que as pessoas falaram que você era. Ou que as circunstâncias falaram que você era. Ou que você é. Porque, na verdade, a palavra de Deus, a verdade, vai dizer quem você é e o que você é. E aí você vai começar a agir conforme você entende o que é. Então, conforme você se entende, você começa a trabalhar com aquilo que você sabe, aquilo que você entendeu de si mesmo. Psicólogo, né? Por que as pessoas vão para o psicólogo? Para elas entenderem a si mesmo. E quando elas começam a se entender a si mesmo, elas começam a ser mais livres de outras coisas. Elas começam a ser mais livre mesmo, mais sem culpa, mais leve, né? Então você começa a se posicionar aquilo. Pô, eu sou isso, tal, e eu vou trabalhar isso aqui. Bom, então é a noção do entendimento. Aí você começa a acessar as coisas. Tá bom? É isso aí. Então vamos lá. Vamos voltar para Efésios. Bom, versículo 3, tá? Aqui nós vamos começar a falar sobre a questão do Jesus ser o cabeça. Até então nós falamos só do prefácio à saudação, que já queria dizer muita coisa. E nós vamos falar agora como as bênçãos de Deus, como Jesus sendo cabeça de um corpo e nós fazendo parte desse corpo. Tá? Eu vou ler até o 7, eu acho que nós vamos ficar só até o 7, eu acho que é melhor, que é o entendimento onde vai ter bastante coisa. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, outras versões em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus, para si mesmo,
segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Esse é forte demais. Em que temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, além de tudo, Ele é bendito. Bendito é aquele que merece toda a devoção e que é bom. E ele tem muito a oferecer, né? Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele sendo o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos meteremos de novo que se Jesus Cristo é a cabeça de um corpo que é a noiva, e nós fazemos parte desse corpo, Deus é Pai de Jesus, que é Pai de todo esse corpo. Somos nós. Então, é um Deus Pai. Então, nós podemos falar que chamar ele de Papai. Tá? Cara, isso é tão interessante porque quando nós chamamos ele de Pai, às vezes nós perdemos um pouco do processo de que isso possa ser tão glorioso para nós. Porque ele não só nos salvou, porque ele poderia somente salvar. E você, tá bom, você é um servo. Então, por isso que tem algum trecho da Bíblia que fala assim, eu não vos chamo mais servos, mas vos chamo de filho. Então, nós poderíamos ser só servos. Podemos ser só salvos. Só ir para o céu. Mas ele decidiu, e essa é a sua graça maravilhosa, que fala aqui as bênçãos espirituais, que nós sermos chamados de filho. E isso Paulo vai concluir nos versículos em diante. Mas já aqui no 13 ele já está dando essa dica, né? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então aqui ele já está dando a dica do que ele vai dizer nos versículos 4, 5, 6 até 7. Que nós somos abençoados em Cristo Jesus. Nas regiões celestiais. Então tudo que é de Jesus é nosso. E veja só, nós estamos falando, Efésios está falando de uma posição espiritual. Então o Efésios está falando só da parte espírito, daquilo que nós somos, daquilo que nós já somos, daquilo que o Espírito já é. Ele é santo. Tá? E mais para frente ele vai falar de uma conduta, que aí repercute o que a nossa alma é, o que nossa alma está sendo santificada. Então até o capítulo 3 vai falar do seu espírito. Para quê? Para que isso te transforme em entendimento, para que depois você possa praticar isso. Então isso aqui é você. Isso aqui é você. Então depois de você entender o que é isso aqui, você começa a praticar por causa do seu entendimento do que é você. Eu comecei a entender que eu tinha uma habilidade para desenhar. Então, a partir de que eu entendo o entendimento que eu tenho uma habilidade para desenhar, eu começo a desenhar e colocar em prática. E aí eu vou me aperfeiçoando no desenho. Mas Deus já me deu o dom de desenhar. Mas se eu nunca começar, eu nunca vou desenhar. E nunca vou me aperfeiçoar em desenhar. Entende? Então, Deus já te fez um grande desenhador, um grande artista. Mas se você nunca começar, você nunca vai ser. Em Deus, você já é. Deus criou você para isso. Então, para Ele você já é. Sempre foi. Mas se você não começar, aqui neste mundo, você não vai manifestar isso, o que já é no reino dos céus aqui. Nunca vai manifestar. Entendeu? Então é uma bênção nós sermos chamados de filho, né, em Cristo Jesus. Romanos 8, 14 e 17, nós já lemos, que fala da questão de clamarmos Abba Pai. Tá? Rapidinho, vocês abriram como nós já abrimos? 8, 14 a 17. Não, a gente não abriu isso aqui não. Sim, lembro sim. Porque todos que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão por outra vez, o espírito de escravidão. Mas para outra vez estardes em temor. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai é papai, papaizinho, tá?
O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Se é certo que com eles padecemos, para que também com eles sejamos glorificados. Então, esse glorificados aqui também já fala da nossa alma e nosso corpo. O Espírito já é santo, já é santificado. A alma está sendo até chegar à plenitude dos tempos. O corpo ainda não é, o corpo é morte. Mas o corpo, na plenitude dos tempos, quando Jesus vir, nós teremos um corpo totalmente glorificado. Amém. Entendeu? Então ainda estamos assim, né? Em nível de santidade, digamos. Espírito, alma e corpo. Mas vai chegar um tempo que tudo isso aqui vai estar alinhado. Espírito, alma e corpo. A alma vai estar totalmente santificada e o corpo vai ser glorificado. Como Jesus teve o seu corpo glorificado e transformado. E aí tudo vai ter uma transformação total e nós teremos a plenitude, a imagem e semelhança de Deus. Tá? E aí chegaremos no que fala no versículo 1, no versículo 23 do capítulo 1 de Efésios, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Né? Finalzinho de todos. Construiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então nós somos a plenitude da divindade de Deus. Então a igreja é a plenitude de Jesus Cristo. Então nós chegaremos a esse ponto, nós individualmente chegaremos a esse ponto. Tá? Vamos lá. E sobre a renovação e o de entendimento, tem um versículo que, cara, explica muito bem essa questão, que é Tito 3,5. Esse versículo, ele explica o que o Espírito faz. Bom, Tito 3,5. Não pelas obras de justiça, para que houvesses feito, mas segundo a sua misericórdia. Então, está falando assim, aqui, ó, nós não somos... teria que ler o 4, né? Mas vamos lá, senão vamos em frente. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, ou seja, não são pelas nossas obras, mas a única obra de justiça feita foi na cruz e a sua ressurreição. Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, ou seja, regeneração, novo nascimento do Espírito, e da renovação do Espírito Santo, ou seja, falou da lavagem e da regeneração, ou seja, o Espírito nasceu de você, e a renovação diz sobre a renovação da mente. Então, as obras de justiça são feitas pelo Espírito, tanto querer quanto efetuar. Então, ele já efetua a transformação e depois ele faz uma renovação de mente. O próprio Espírito Santo vai te guiando para a renovação da sua mente e vai te santificando. Então, tá. Vamos lá. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, se há bênção espiritual, há uma bênção nos lugares celestiais e há uma bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só, então é meio que uma pirâmide de bênçãos, assim. Porque as bênçãos já são boas. As bênçãos espirituais são melhores ainda. As bênçãos espirituais nos lugares celestiais são melhores ainda. E as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus são muito maiores. Porque Cristo Jesus é herdeiro, filho do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Porque se ele poderia, são só bênçãos espirituais, ou seja, místicas, né? Mas são bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E aí você poderia falar, pô, mas os anjos têm essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Mas não. Jesus é maior que os anjos ainda. Então nós nos posicionamos maior do que os anjos. Depois do nascimento. Em Cristo Jesus. Então toda sorte de bênção que há em Cristo Jesus, por ser filho de Deus, nós, uma posição espiritual, nós a temos. Amém? Isso é muito grandioso. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, esse versículo aqui agora, ele pode trazer um problema com relação à eleição, tá? Porque tem uma ideia que, tipo, nos elegeu antes da fundação do mundo, então quer dizer que, tipo, Deus elegeu outras pessoas para serem abominadas? Não é esse entendimento. Não deveria ser esse entendimento, porque quando você conhece Deus, você entende que Deus ele não tem alegria
na morte do ímpio. Então, se ele não tem alegria na morte do ímpio, ele não deseja, ele não elege que os outros morram para a perdição e condenação. Isso só quer dizer que, para alguns, Deus elegeu de forma específica para que pudesse serem parte da igreja. Tipo assim, Deus escolheu alguns assim, tipo, esse aqui assim, esse aqui tem que ser meu. Esse aqui já é meu, já está destinado para ser meu, porque esse aqui vai ser transformado. Assim como Deus dá a alguns dons de apóstolo, profeta, mestre, parará, parará, Deus escolheu alguns para serem já dele, mesmo antes de nascer. Ou seja, meio que predestinou. Deus vai fazer tudo para que essa pessoa venha para ele. Entende? Então ele derrama a sua graça de forma irresistível para essa pessoa e essa pessoa vem para Cristo. Tá? E isso não quer dizer que a outra pessoa se torna pecadora já destinada ao pecado. Aí que entra a questão do livre-arbítrio. Tá? Então tem um entendimento que tipo, tem pessoas que entendem que tipo, há eleição e todos são eleitos e só os salvos são eleitos e que as outras pessoas que não são salvas não são eleitas, nunca vão ser eleitas. E é o entendimento do livre-arbítrio, tipo, só é salvo quem aceita Jesus. Não. Há um lugar de congruência entre esses dois pensamentos, em que não cabe na nossa mente. Tá? Há um lugar. E isso eu não vou falar tudo, porque senão são teorias gigantescas, que isso se encontra, a congruência, em João 6,37. Alguns vão achar forçado, mas se ler todos os entendimentos, vão entender que isso é uma realidade. Tá? Porque Deus dá a base tanto para o livre-arbítrio, tanto para a eleição. Porque se você pensar que as pessoas não podem fazer nada por si mesmas, se você pensar que as pessoas não são santas e nunca pensariam de forma santa e pura, as pessoas nunca iam pensar em se chegar a Deus. Elas nunca iam querer chegar a Deus. Mas, na verdade, então, há alguma eleição, há alguma coisa que Deus coloca nela para ela ter algo de bom. Porque só vai para Deus quem já tem algo bom, quem tem uma predisposição. Então, faz sentido. Mas também, se você pensar que tipo, só Deus manipula, não há uma base para você condenar outra pessoa na base daquilo que ela nunca teve a oportunidade de ser ao contrário. Ela nunca ia ter uma oportunidade de ser ao contrário. Então, por isso que há o livre-arbítrio. Né? 6,37. Olha só que da hora. E todo o que o Pai me dá, virá a mim. Ou seja, Deus já tinha umas pessoas que estavam nele, que era dele, e ele deu para Jesus. Isso aqui é Jesus falando. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, olha lá, só que aqui não é só uma vírgula, né? Tudo que o Pai me dá, virá a mim. Aí dá um ponto e vírgula. É quase uma outra frase. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então a ideia da eleição, o que o Pai me dá, virá a mim. Então esse é certo, o Pai dá, virá a mim. Agora ele fala, aquele que vem a mim, ou seja, por só seu próprio livre-arbítrio, seu próprio entendimento, esse de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Porque se você pensar que essa frase aqui, de maneira nenhuma eu lançarei fora, se arremetia a tudo aquilo que o Pai dá, não faz sentido. Porque se o Pai dá, Jesus nunca ia lançar fora. Não faz nem sentido ele falar assim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Como se ele pudesse lançar fora aquilo que o Deus Pai pudesse dar. Então não. Então realmente esse versículo fala de dois tipos de pessoas. As eleitas e as que são pelo livre-arbítrio. Tá? Bom. É isso. Então vamos lá. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então nós somos irrepreensíveis diante do Deus Pai em amor, por causa do amor que nós aceitamos. Então Deus é amor e nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro, tá? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, Deus nos predestinou
para sermos filhos através de uma adoção. Nós não éramos filhos por causa de um sangue, por causa do nosso nascimento. Nosso nascimento era carnal, pecaminoso, nós éramos destinados à morte. Nós éramos filhos de Satanás mesmo. Antes da regeneração, nós éramos filhos de Satanás. Antes de remir, sermos remidos, nós éramos destinados à morte para sermos filhos e fazer as obras de Satanás. E é o que nós fazemos, as obras de Satanás. Nós não conseguimos fazer outra coisa a não ser as obras de Satanás. E quais eram as obras de Satanás? Pensar em si mesmo, ser orgulho, porque isso que o Satanás fazia e faz até hoje. Ele é orgulhoso e pensa em si mesmo. E as pessoas, quando resplandecem isso, elas são os filhos de Satanás. No mundo, elas resplandecem isso. E às vezes nós temos isso, nós como filhos ainda resplandecemos isso, porque nós estamos mudando a nossa mente. Porque a nossa mente ainda, nosso cérebro ainda acha que é como nós éramos antes. Mas nós já não somos mais, por isso está mudando a nossa mente. Para mudar o nosso comportamento. Né? Então, pela muita leitura de qualquer outra coisa, você começa a mudar seu comportamento. Né? Você lê livros de 7 hábitos, não sei o quê, 7 hábitos não sei da quanta, para ser rico. Então, você lê para você fazer entendimento, para depois mudar a sua caminhada. Então, faz muito sentido a gente ler, a palavra de Deus ter entendimento daquilo que é, para a gente mudar a nossa caminhada, a nossa atitude. Amém. Tá? A parte B. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para si mesmo, para Deus. Ele escolheu que nós fôssemos filhos. Isso é um grande amor. Para louvor e glória da sua graça. Qual é a graça de Deus, cara? Para louvor e glória. Por quê? Porque quando nós nos tornamos filhos de Deus e nós tomamos essa atitude de filhos de Deus, isso traz glória para tudo aquilo que Deus fez. Qual é a glória? As pessoas vão ver uma transformação irrefutável. E isso vai trazer glória para a graça dele. Qual é a graça dele? Que foi nos tornar filho dele. E o que é graça? É favor imerecido. Ou seja, nos tornarmos filhos de Deus. Nós não merecemos isso. Não merecemos nem ser servos. Nem ser salvos. Nós estávamos condenados à morte. Porque todos os pecados instituídos são da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Então nós tínhamos destinado à morte. Deus não precisava. Deus estava suave lá na posição dele. Lá. Ele não precisava de ninguém para ser glorificado. Tá? Então ele já é santo. E nada muda isso dele. Mas isso traz glória para ele, a nossa atitude de como filhos dele. E qual a atitude de como os filhos dele aqui? O reino dos céus aqui. Quando nós começamos a entender que somos filhos e nos posicionamos e fazemos aquilo conforme aquilo que já entendemos, aquilo que nós somos, você traz o reino dos céus aqui. A sua atitude começa a ser como de filho. E qual a atitude como filho? Espírito vivificante. Espírito da vida. Vida, vida e abundância. Eu vim para que tenham vida e vida e abundância. E se Jesus veio, e ele veio para dar vida e vida e abundância, então nós temos vida, nós ganhamos vida, e depois nós abundamos em vida e transformamos vida para outras pessoas. E isso é de várias formas. Com dons de cura, com profecias, com palavras de conhecimento, com sinais e maravilhas. E isso tudo, ação social, agir de misericórdia com os pobres, é trazer o reino. Fazer justiça com os injustiçados. Por isso que fala que o verdadeiro evangelho é ser pai dos órfãos e mãe das viúvas. É cuidar das viúvas e cuidar dos órfãos. Esse é o verdadeiro evangelho. Porque aí há injustiça. Porque aí há um espaço aonde não haveria de ter. Que é a plenitude da família. Pai dos órfãos. Deus é pai dos órfãos. E marido das viúvas. Deus é marido de uma noiva. Então Deus é isso. O evangelho é trazer isso. É não ter ser no lugar onde há a orfandade. Onde há um espaço para a orfandade, o evangelho entra. A plenitude do evangelho vem e traz vida. E completa aquilo que estava vazio. O que é completar aquilo que estava vazio? É trazer a plenitude daquilo que não era pleno. Então, se você, Tiago, ainda não era pleno, você tinha um vazio, que é que nós evangélicos falamos para as pessoas, você não sente vazio, não sei o quê. Você busca algo, sempre as pessoas do mundo buscam algo por quê? Porque elas têm um vazio. Então, Deus completa esse vazio. Então, o evangelho completa os vazios de tudo, das pessoas e na sociedade. Se há falta de justiça, Deus é a justiça.
E nós nos posicionamos para fazer essa justiça. Não é só intelectual, filosofia. Eu sou isso. Não, não. Com ação e prática. A igreja tem que tomar partido dessas coisas mesmo. Para louvor 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Olha só. Para louvor e glória da sua graça, como eu já falei, pela qual nos fez agradáveis assim. Meu Deus. Deus olha para Tiago, para a Rayana, para o Kise, para o João Lucas, para mim. Fala. Ele se agrada de nós. Já imaginou você, com todas essas atitudes que você tem, que eu tenho, e Deus fala a mesma frase que ele falou para Jesus no batismo dele? Esse é meu filho amado, que me comprazo. Eu não sou merecedor disso. Esse é meu filho amado, que me comprazo. Jesus, Deus fala isso para mim, cara. Esse é meu filho amado, que me comprazo. E ele fala assim, fez agradáveis a si. Nos fez agradáveis a si. Nós pecadores, pecaminosos, nós iníquos, pensamentos tortuosos, pensamentos de pecadores lascivos, pensamentos de roubo, pensamentos mentirosos, pensamentos de qualquer outra coisa que não é santo, puro e justificado. Deus olha para nós e fala assim, esse é meu filho amado, que me compraram. Eu me agrado desses meus filhos. Eu amo ele. Por causa de Jesus. Porque ele olha Jesus e fez agradáveis a si no amado. Jesus é o amado de Deus. Mas quando Deus olha para nós, ele olha através de Cristo. Ele olha através da cabeça. Ele olha primeiro a cabeça. A primeira cabeça, depois olha com todo o corpo. Nós somos amados. É interessante ver quando a gente fala que somos amados, como se a gente pudesse fazer alguma coisa para ser mais amado para Deus, ou sermos mais espirituais para Deus. Quando Deus falou isso para Jesus, Jesus não tinha feito nada ainda, sabia? Jesus não tinha feito uma obra milagrosa, ele não tinha começado o seu ministério ainda. Seu ministério começou após o batismo, que ele foi para o deserto, foi tentar no deserto, depois ele começou a andar e fazer as coisas. Então, ser amado por Deus não é fazer alguma coisa, mas é estar em alguma coisa, estar em Deus. Quando Jesus esteve em Deus, né? Assim, ele veio para tipificar tudo, né? Exemplificar tudo. Então, quando o Espírito Santo desceu, aí Deus falou, esse é meu filho amado. Então, quando nós estamos com Deus, o Espírito Santo de Deus está em nós. Porque Jesus foi para o céu, você mandou o seu Espírito para nós. E é o que Deus vê? Deus vê o Espírito Santo. E o Espírito Santo é amado de Deus. É agradável. Então, não há nada que você possa fazer que possa deixar de ser amado de Deus. Nada. Então, Jesus, a obra dele é poderosa. Bom, em quem, versículo 7, em quem temos a redenção, pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E aqui eu vou finalizar com esse versículo. Em quem temos a redenção. Então, em Cristo Jesus, no amado Jesus Cristo, nós temos a redenção. O que é a redenção? A redenção é o valor pago. É reobter algo por meio de compra. Eu marquei isso aqui, que foi o Russell Champlin escreveu isso aqui, que significando o que é a redenção nos termos gregos e judaicos. Tá? Cultura judaica. É reobter por meio de compra. Então, nós éramos de Satanás, nós éramos carnais, nós tínhamos sido comprados, ou tínhamos sido enganados, nós tínhamos sido obtidos por Satanás, pelo nosso inimigo. Desde o nascimento. Desde o nascimento nascemos de culpa. E Deus nos comprou de volta. Comprou como? Com o sangue de Cristo Jesus. Com a própria vida de Cristo Jesus.
Então nós somos comprados. Então isso é redenção. Somos comprados. Então a partir do momento que nós somos comprados, nós somos dele. E aí nós chegamos numa posição só de servos, de pessoas que foram compradas por alguém. Né? Então imagina a questão de a escravatura. Quando as pessoas eram compradas tinha negócio de escravidão, as pessoas eram compradas, mas não deixavam de ser escravos. Deixou de ser escravo de um para ser escravo de outro. Então nós hoje somos escravos de Deus? Somos escravos de Deus. Mas há uma posição maior. Porque quando Deus nos compra e nós nos tornamos escravo dele, e nós temos que fazer aquilo que o Senhor manda, e isso, por isso que chama-se Senhor, né? Senhor, nosso Deus. Mas aí chega o momento da remissão. Então vamos lá. 7. Em que temos a redenção pelo sangue de Jesus e a remissão das ofensas segundo as riquezas da graça. Então, a redenção é pelo sangue. Tipo, ser comprado foi pelo sangue. Agora, a remissão das ofensas foi segundo a graça. Segundo o amor de Deus. Segundo o que Deus quis. Segundo a graça, é dar aquilo que não merecemos. Então, Deus decidiu nos remir. Ou seja, todas as ofensas que nós tínhamos para Deus e que nos tornávamos só servos foram apagadas e pela sua graça nos tornou filhos. Então ele nos fez uma rendição nossa, né? Redenção, fez uma redenção. E aí dessa redenção, como escravos, ele nos remiu de todas as ofensas, né? Porque ele poderia olhar para nós e termos como um escravo que estava voltando para o seu senhor. Porque antes de tudo nós éramos dele já, e aí nós fomos para Satanás e depois agora estamos voltando. Né? Então ele poderia ver um escravo ingrato. Ele teve que comprar de volta. Mas ele não só fez isso, como ele apagou toda a ofensa que nós fizemos. E aí nos tornou filho dele. E para nos tornar filho dele. E essa foi a segunda riqueza de sua graça. Que aí nos faz abundar em todas as suas obras. Em todas as obras de Deus. Quando nós somos filhos, tudo está disponível aos que são santos e filhos de Deus. Na segunda sua graça. Que é dar aquilo que não merecemos. Então, se misericórdia é não dar aquilo que merecemos, e graça é dar aquilo que não merecemos, olha só. Se misericórdia é dar aquilo que não dar aquilo que merecemos, então misericórdia é não dar nada. Entende? Porque o que nós merecemos? Nada e tudo. Merecemos nada de bom e tudo de ruim. Porque pelas nossas obras eram carnais, podres, como trapo de imundícia. Então, se as nossas obras, por essas obras, nós merecemos o quê? Trapo de imundícia e podridão. Mas Deus decidiu, por sua misericórdia, não dar aquilo que merecemos. Então, se Ele não deu aquilo que merecemos, nós que merecíamos a morte, a podridão. Então, Deus não dá nada disso. Nada de ruim Deus dá. Tá? Então, Ele não daria. Agora, a graça é dar aquilo que não merecemos. Ou seja, o que nós não merecemos. Tudo aquilo que não é ruim. Porque nós só merecemos tudo que é ruim. Então, se Ele dá aquilo que não merecemos, Ele dá tudo aquilo que é bom. Entendeu? Então, passa uma linha aqui. Tudo que é ruim, nós merecemos. Porque nós éramos feitos em pecado e nascidos em pecado. E tudo isso era morte. E o nosso fim era a morte. Então, tudo isso nós merecíamos. Toda a morte nós merecíamos. De tudo. De prosperidade, de vida, de emocional, espiritual, tudo. Morte eterna, dores no corpo, tudo nós merecíamos. Tudo, tudo, tudo. Mas Deus não deu isso aqui. Isso é misericórdia. Não dá, é isso aqui. Agora, quando Deus fala graça, é dar aquilo que não merecemos. Ou seja, tudo isso aqui, que é bom, perfeito e agradável, Deus decidiu dar. E isso é graça. Amém. Então, qual é o limite para a bondade de Deus? Nenhum. Porque tudo que é bom, Ele decidiu nos dar, pela graça.
Meu Deus. Aí você fala, o que é bom? Não, você nem sabe. Efésios 3, 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Olha só, cara, é muito pleonasmo. Para fazer tudo muito mais ainda abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A esse a glória na igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. É muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Poxa, é muito mais. Mas é abundantemente além daquilo ainda que pedimos ou pensamos. Segundo o seu poder que opera em nós. Glórias a Deus. Amém. Amém, cara.